para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. 2. Grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para que estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejarão, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus sempre ele pegava as coisas mínimas para mostrar para o povo o poder, o que ele dá. E ele sempre chama alguém na prova, né? Já pensou? Ele chegar e falar para o discípulo: dá de comer o povo aí. Dá de comer esse povo. Mas, Senhor, mais de 5.000 pessoas, da onde é que tem uma padaria aqui no deserto ainda ali para comprar alimento para esse povo todo? Como? Né? Mas aí sempre aparece alguém que tem alguma coisa. Irmãos, não se pode multiplicar nada do que não tem, né? Jesus não vai multiplicar nada se você não tiver nada. Tem que ter um pouquinho para ele multiplicar. A gente vê a viúva lá no tempo de Eliseu. Quando ela chegou, ele falou: mulher, o que tem na tua casa? Ela falou assim: não tenho nada a não ser uma botija com azeite. Aí alguém fala que a botija estava cheia, outro fala que a botija estava meia, aí ninguém sabe. Ele disse que tinha uma botija com azeite. Ele disse: vai, toma vaso emprestado e entra no teu quarto, fecha a tua porta com os teus filhos e vai enchendo os vasos. E o azeite só parou depois que encheu todos os vasos. Então o milagre acontece quando a gente tem um pouquinho. Mas eu não tenho nem a fé. É a fé que faz o milagre. Então, irmãos, aí o povo viu aquilo ali, aquela multidão de gente que comeu e saciou. E aqui a lição vai explicar alguma coisa sobre as multidões que seguem hoje em dia, não pelo pão espiritual, segue mais pelo pão material, pelas coisas materiais, porque eles eram curados, os enfermos eram curados no tempo de Jesus. Ele multiplicou os pães e os peixes, encheu a barriga de todo mundo. Aí quem não queria estar atrás dele? Quem não queria estar com ele? Por quê? Nem precisava trabalhar, porque tinha o alimento. Então por isso que Jesus disse: olha, trabalhar, tá? Não pela comida que perece, mas pela que permanece. Amém? Então a gente vai ver aqui, na introdução dessa lição, irmãos, a gente vamos estudar sobre este assunto importante da multiplicação dos pães e dos peixes, da multidão que seguia Jesus. Amém? Então aqui na introdução, nós vemos aqui, já no início, dizer assim: o Senhor multiplicou pães e peixe
para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Está vendo aí? É o que nós vemos hoje, o que acontece, né? O que acontece. Preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. E essa dependência não se limita às necessidades materiais. Somos dependentes de Deus e ela não necessidades materiais. Nós dependemos de Deus de tudo, gente. É ou não é assim? Dependendo de Deus, tudo, todas as coisas. Bem? Vamos lá. Mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Olha, nesse trechinho aqui, nós já entendemos que as nossas necessidades materiais, sim, é necessário, mas também precisamos ter a necessidade espiritual. Nós, como crente, não podemos só se basear naquilo que satisfaz a nossa carne. Porque nós, como crentes, irmãos, muitas das vezes, tem tudo na nossa casa, tem um emprego bom, tem dinheiro, tem a casa, não falta nada. Mas se a gente não buscar a Deus, a gente vai sentir um vazio. É verdade ou não é? Vai sentir um vazio. Aí é quando nós lembramos que dependemos de Deus, não somente materiais, mas também precisamos espiritual. Aí quando nós vamos buscar orar. Tem pessoas que só vai orar, só vai buscar a Deus quando está já caindo no buraco. Aí o Senhor, socorre, socorre. Não, mas não é assim. Nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos. Com a barriga vazia, com a barriga cheia. Nós precisamos, por quê? Às vezes está com fome material, mas tão saciado espiritual, passamos por esse deserto. Então é isso que Jesus estava ensinando para o povo. Eu esqueci, eu sou o pão da vida. Mas o pão sacia, o pão da vida, sacia a vida espiritual, não é material. Amém? Vamos buscar a Deus é necessário. E ele disse, primeiro, fazer o quê? Buscai o reino de Deus. E aí, as coisas que você será acrescentado. Tá? Então vamos lá. Primeiro tópico da lição. Deixa eu fazer uma pergunta quando fala buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que seria justiça? Mas o que é que você entende por justiça? Eu vou responder com uma pergunta feita que Jesus fazia. Justiça é você fazer valer o que é certo, né, para os direitos da pessoa que... Não, fala. O que é justiça para vocês? O justo, né? O que é justo. O que é justo para vocês? Algo que é equilibrado. O justo é quando está... Vai fazer justiça para o que é certo. Exatamente. Então, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas. Por quê? Se a gente... Então a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos? Não. Nós não somos juízes. Você tem que praticar a justiça. Praticar a justiça. O que é praticar a justiça? Você vai deixar a sua filha fazer coisa errada? Vai? Não. Então, você não vai fazer coisa errada que está desagradando a Deus. Essa é a justiça que ele fala. Então, você tem que fazer coisa que agrada a Deus. Como é? Amar o seu próximo a si mesmo. Entendeu? Essa é a justiça. Comprar e pagar. Comprar e pagar, tomar emprestado e pagar. Isso é justiça. Então, aí a gente chega diante de Deus, busca Deus, é o reino do céu, busca o Senhor, mas a gente está todo atrapalhado.
né? Está tudo errado. Aí o Espírito Santo começa a mostrar, olha, você quer uma coisa que você não faz, né? Você quer um bem para você, mas você não tem condição, você não faz aquele bem para ninguém. Isso aí o Espírito Santo mostra claramente. Isso aí não precisa de falar, porque ele mostra mesmo. Tá entendendo? Então é isso. A justiça é essa. Pastor, é porque também tem uma coisa, né? Naquele tempo mesmo, os fariseus diziam buscar as coisas do alto, de Deus, e que eles eram muito dedicados, mas eles não eram justos. Não era porque... Ou seja, eles queriam justiça eles falando sobre os outros que era justiça, mas eles não queriam viver. Não vivia. Porque ele emprestava com juros, a juros, que é juros, eles cobravam imposto 2 vezes, você pagava o imposto e depois cobrava de novo em cima daquilo ali, que era uma parte ia para o governo, que era o rei, e outra parte para eles. Então eles roubavam, não? Entendeu? Hoje muitas vezes vê isso também. Julgava sem justiça. A Receita Federal mesmo faz isso, com certeza faz essas coisas. Muito bem, vamos falar assim, vamos lá. Jesus, primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixe. Vamos lá. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Pão de cevada, eu não sei se vocês sabem bem. O que é cevada? Que produto é esse? É o fermento do pão? É um cereal. É um cereal. É só um cereal que o pessoal faz cerveja com isso aí. Ah, verdade. Porque coloca na água, lá o monte lá, os dois, que for que tem um táxi lá, como é que usa hoje naquela. E ali, com água, e aquele caldo dela é que ele faz a cerveja. Isso fica o bagaço. E justamente foi isso. O pão de cevada puro, ele não tem trigo. É um pão boronento, eu acho, sei lá, um pão que não é bom. Segundo alguns historiadores, diz que aquele pão é grosso, é um pão que não tem macieza, né? Rústico, é pior do que pão integral, entendeu? Então, pão de cevada, aqui está dizendo que ele fez. A narrativa do milagre dos pães e peixe está presente nos 4 evangelhos. Está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e agora no princípio, no capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiam, as palavras de Jesus dirigida aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então Jesus já tinha passado no capítulo 5, que João escreveu sobre a festa da Páscoa. Aí, agora vem essa multiplicação. O milagre do segundo subtópico. Como um único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixe neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia, tá? Então ele traz à existência aquilo que não existia, o poder de Deus. João 6, versículo 11 a 13. Assim o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura
e de outros tipos. Ele dá uma diferença em outros milagres de cura que Jesus fez, mas esse milagre traz uma prova muito grande para as pessoas. Vamos ver mais para frente aqui que vai falar sobre isso aqui. Terceiro, qual era o interesse da multidão? Agora nós vamos entrar no interesse da multidão. Qual era o interesse deles? Vamos lá. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos, judeus, não apenas rejeitavam como o Messias, como também procurava a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos. Mas a presença da multidão frustrou este desejo. Está lá em João 6:2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente, irmão, presta atenção nessa parte, de hoje em dia, quando muito se apressam atrás de milagres, mas pouco demonstra interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Olha aqui, que situação. Então, irmãos, a multidão hoje em dia, nosso dia, eles procuram buscar os milagres, as coisas materiais, mais de que as espirituais, tá? Quando a gente depara em certos lugares que lotam porque aparece milagre e muitas promessas de milagre, aí o povo vai atrás, mais de que no lugar para ouvir a palavra verdadeira, que é da salvação e da libertação de alma. O pessoal procura mais buscar milagres visíveis que eles vejam. É assim ou não é hoje? Hoje em dia é assim. Quando tem uma igreja que tem os remanescentes, que ensina a verdadeira palavra de Deus e a verdadeira salvação, tem poucos, que nem Jesus, quando viu isso, ele deu o seu discurso e o povo foi embora, porque não tinha pão para comer. Jesus não estava multiplicando pão, Jesus estava falando da necessidade espiritual. Ele não queria isso. Aí o discípulo falou para Jesus: Senhor, dura esse discurso. Então estou indo embora. Ele disse: e vós? Não quer ir também atrás? Ele não se preocupava com isso, não quer ir atrás dele, não quer ir também não junto. Aí Pedro disse: Senhor, quando é que nós vamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Amém, que ele entendeu isso. Os discípulos entenderam isso. Então, irmão, é isso que a gente vê. É isso que a gente vê hoje. As igrejas lotadas, pode ir lá. Que é muita coisa que você olha assim e fala: meu Deus, está fora do padrão. Está fora do padrão. Então, a multidão hoje vai atrás das coisas que perecem. Eu vejo, irmãos, tanta coisa sobre
você fizer isso assim, você vai receber, então. Aí daqui a pouco vem um testemunho, não sei se é verdade ou não, mas fala assim, ó, eu fiz como o Senhor falou, e deu tudo certo, eu paguei isso, e no final deu tudo certo, tá entendendo? Por quê? Primeiro ele buscar as coisas materiais para poder ter o milagre, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Não é isso que ensina. A gente estamos batalhando para ter a salvação e ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque se naquele dia o nome não tiver no livro da vida, sem chance. Quando o anjo abrir o livro e procurar o nome lá e não tiver, pode ficar certo que é fogo. Vai para o fogo. Fogo que nunca se apaga. E a pessoa nunca morre. Então é isso que devemos ter cuidado nessas coisas. Não se esquecer que primeiro nós temos que estar em comunhão com Deus, buscar a Deus, e as demais coisas que você tem será acrescentada. Bem? Vamos lá. Alguma pergunta? Algum comentário que os irmãos querem fazer? Pastor, eu estava olhando aqui no trecho bíblico, né, que a sequência é o texto que fala, né, João 6, a partir do 22, vai falar que Jesus é o pão da vida. Ele tinha acabado de andar sobre as águas, então Isso. os discípulos tinham visto um milagre gigantesco da multiplicação. Depois veio um outro milagre gigantesco, que é Jesus andando sobre as águas. Aí ele faz o discurso do pão da vida. Quando ele faz o discurso e ele fala que o pão é ele, ou seja, todo mundo estava feliz e maravilhado porque ele tinha multiplicado lá os pães e dado a comer a 5.000. E eles falaram, esse é o que haveria de vir, né? Falam. Eles falam. No texto que a gente fez a leitura, porque todo mundo estava com ele aí, né? Oh, esse realmente é o Messias. Aí viram ele andar sobre as águas, só quando ele fala o seguinte, ó, gente, mas esse negócio que vocês viram ali, ó, isso aqui não é importante. Vocês ficaram maravilhados com isso, mas isso não é importante. Aí ele vai falar, eu é que sou o pão da vida. Né? Aí vem a história de que o discurso é duro. Aí os discípulos, quando ouvem esse outro discurso, falam assim, pô, mas duro é o discurso. Ele pergunta para Pedro, porque ele fala, vocês também se quiserem ir embora, podem ir embora. Ele fala, não vamos para lugar nenhum. Mas logo em seguida diz que os próprios irmãos de Jesus falaram para ele, mas como é que você quer esconder as coisas que você faz? Vai lá na Judéia e mostra também o que você faz, os milagres e tal. E ele fala, não convém, e eu não vou. E aí eles ficam chateados, porque é isso, eles queriam o tempo todo sinais, maravilha, milagre, e eles não conseguiram, na verdade, entender que isso tudo para Deus é pequeno e é uma coisa que ele faz porque ele supre a nossa necessidade, mas que o foco não é esse. O foco não é esse. O objetivo não é esse. Então, é isso que nós vemos, o ensino de Jesus sobre a multiplicação de pães. Agora, mais para frente, vamos terminar essa lição, depois a gente vai ver um comentário. Vamos lá. Segundo tópico, diz assim, Jesus desafia a fé dos discípulos. Acho que vai entrar essa parte aí agora, né? Desafia a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte, tal como em toda a região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fosse particularmente altas, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos, e ficar um lugar mais alto, né? E a multidão, assim ele subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos. A partir dali, o nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, né? Ele chamou Filipe, perguntou, onde compraremos pão para que este coma? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre
fundamentado em um ensinamento. Então Jesus queria ensinar para eles. Aí chamou um e disse assim, onde compraria? Quando ele viu que o povo tudo com fome já, ele chamou ele e falou assim, ó, aonde compraremos? Aí foi quando o Filipe vai dizer, né, que nem 200 denários de pão não dá para esse povo, é pouco. Vamos lá. Então, veja bem, e o desafio para os discípulos, Senhor, o Senhor autorizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. Está vendo? O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos naquele local. Não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então, nos 12 discípulos de Jesus, existia assim, um que tomava conta da sua equipe, é dividido por 4 pessoas, que é 12, então dividido por 3 pessoas. Então tinha os 3 discípulos que eram cabeça de mais 3. O Filipe tinha mais 3 que ele comandava, chamava, vem cá e vamos fazer isso. André tinha também a sua equipe de 3, chamava, vem cá, vamos fazer isso. Pedro também tinha a sua equipe, né? Não era um só que mandava em todos. Agora Jesus era o chefe de todos, mas tinha aqueles que eram Filipe. Chamou Filipe e falou assim, como é que vai dar conta? Aí, nisso aparece André. A gente vai ver que aparece André e diz, tem aqui um menino que tem aqui os pães de cevada e os peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Mas Jesus falou isso assim, Jesus chamou eles para provar a fé deles e para provar para eles que a recompensa, o que Jesus ia fazer, ele já sabia que ia fazer. Ele sabia que não tinha comida ali. Eu vou multiplicar, mostrar para ele. Agora eu vou chamar ele e fazer assim, compra, dá comida. Na outra multiplicação, Jesus fala assim, dá-lhe comida a eles. Quando ele chega lá, ele fala assim, vai, o que eu vou fazer? Vocês dando comida. Mas como? Aí foi quando apareceu aqueles pães, aqueles peixes, Jesus multiplicou. Então sempre é assim, irmãos. Jesus prova a fé de cada um de nós naquilo que a gente não pode fazer. Ele faz, mas só ele pode fazer. A gente dá o passo, mas com a vontade que ele dá o terreno para a gente pisar. Né? É assim que funciona a nossa fé. Então aqui ele chamou o Filipe, mas como? Aí fala aqui assim, na terceira. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, coitado, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada, não é pão grande não, e 2 peixinhos, não era peixe grande também não. Jesus pegou esses pães e peixe e deu graça ao Pai, e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos deste episódio
é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aquele que acredita nele. Irmãos, é preciso acreditar, né? Naquele pouco que a gente tem. É preciso acreditar que Deus vai suprir, vai multiplicar aquilo ali. Depositar a nossa fé naquele pouquinho que a gente tem. Dizer, está aqui. Eu estava vendo um testemunho, até do pastor que escreveu essa lição, que ele disse que tinha uma família missionária que tinha quantos filhos aí? 14, foi, né? 14 filhos, foi isso? 14 filhos. Num lugar distante onde ele estava fazendo missão. E ele e a esposa são 16. E ele não tinha nada para comer em casa. Estava tudo vazio. Já pensou? 14 crianças. O pai e a mãe. E não tem nada para dar para os filhos. Para comer. E ele disse assim, e agora? Orou a Deus. Aí o menino saiu no quintal. Aí tinha... Eu acho que ele quer apagar. Aí encontrou um ovo. Gente, um ovo ele encontrou. Pai, aqui eu achei um ovo. Então, cozinha esse ovo. Olha, veja só. A mulher cozinhou aquele ovo. Trouxe aquele ovo para a mesa. Aí senta todo mundo. Aí sentou todo mundo ao redor da mesa. 16 pessoas. É muita gente. Ele cortou aquele ovo em 16 pedaços. Tudo morrendo de fome. Tudo morrendo de fome não, mas tudo com muita fome. Porque ele não tinha comido nada aquele dia. E ele orou. Pegou as mãos de todo mundo, vamos orar. Orou a Deus. Ele falou, Senhor, só tenho isso aqui. Faz um milagre. Não é que cada pedaço virou um ovo, não é assim. Então eles comeram, cada um comeu aquele pedacinho. E supriu toda a fome. É um milagre? Ou não é um milagre? É um milagre, irmão. Então, irmão, a gente vê Deus agindo sempre nas coisas poucas. Provando a fé, provando ali e sempre dando vitória àqueles que têm fé. Aqueles que têm fé. Então, hoje a gente vê as coisas muito fáceis, muito difícil, mas também é difícil de um lado e fácil de outro. Mas Deus mudou. Ele continua o mesmo. Amém, glória a Deus. Ele continua o mesmo e continua provando aqueles que Ele quer que seja provado, mas não ser reprovado. E muitas das vezes a gente é provado e é reprovado na mesma hora. Aconteceu isso comigo também. Eu ser provado de uma coisa e eu dizer assim, não, agora eu passo a prova, em 5 minutos eu fui reprovado. 5 minutos, porque aí quando eu sou reprovado, aí veio o Espírito Santo e falou, está vendo? Você não passou no teste, você não passou na prova. E não é fácil, né? Certos tipos de coisa que a gente passa que não é fácil. Mas aqui a gente vê, o milagre que Jesus fez, a multidão. No outro dia foi atrás de Jesus de novo. Aí foi quando ele começou a dar o discurso do verdadeiro pão. Terceiro, Jesus, o pão que desceu do céu. Agora Jesus vai complicar a mente deles. Vai dizer assim, qual é o real interesse da multidão? Qual foi o real interesse da multidão? Oi? Ver o milagre, se aproveitar. Receber a bênção. É hoje que ele vê isso, né? Traga um pregador aqui, começa a anunciar toda semana que vai ter um pregador aqui que prega milagre, isso, aquilo, para ver se não vai estar cheio. O pessoal passa na rua, vai encher aqui, depois vai embora. Então diz assim, no dia seguinte, a multidão, no dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado, não foi outras pessoas não, né? Buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22, onde
Zé leu. Ao encontrar lá, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Diz: olha, vocês vieram novamente, não foi pelos milagres, vocês vieram porque encheram a barriga, né? Então, hoje vai ser diferente, vocês não vão encher a barriga assim não. E o Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social, desejava um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer o pão que desceu do céu. Glória a Deus, né? Então, isso, além da necessidade física, ele queria oferecer outro pão que saciasse a sua vida espiritual, as suas almas que estavam desperdiçadas. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Que fome é essa? Fome espiritual, fome de salvação. Ele é o pão que apazigua essa fome, que alimenta a alma. Ele alimenta a alma. Ele alimentou ali o povo materialmente, agora ele estava dando pão para alimentar as almas. Aí a pessoa falou: pode vir. Esse segundo fala assim: ó, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu. Não precisa debater sobre isso, que a gente sabe. Pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que antecipam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Então, tudo isso no livro de João. Jesus, ele precisa que a gente venha defender a sua identidade espiritual. Porque ele já está explicando que ele é. Eu sou, então, quando ele fala que eu sou mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sobre a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, alimentar do pão que desceu do céu, que é Jesus. Como nós podemos entender? Vamos ver aqui. Vamos ver o terceiro, para a gente dar uma paradinha aqui. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der. É a minha carne. Olha, complicou, né? Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne. O nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde ofereceu a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem
e crer no Evangelho, proporcionando salvação e vida eterna. Irmãos, como podemos entender que Jesus disse, olha, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não faz parte do reino do céu. Como entender essa parte? Quem é que pode me explicar isso aí, entre os irmãos? Fala alguma coisa sobre isso. Quando Jesus falou. Quando Jesus parte o pão, né? Muitas pessoas, até a Igreja Católica tem, né, esse entendimento de que seja um sincretismo, de que o pão simboliza de fato carne, né? Mas é um entendimento errado, porque quando ele fala esse é o meu corpo, ele fala sobre aquela reunião, quando as pessoas se ajuntavam em torno de um entendimento de que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, e das coisas divinas, de buscar o céu, buscar as coisas de Deus, isso é que é o pão, né? É aquela reunião, é quando ele fala que é partido em favor de vós. Então quer dizer que todo mundo tem que compartilhar, que não pode um comer, outro não comer, um ter muito, outro ter pouco, mas que é uma coisa única que se divide para todo mundo. É isso que é o partido do pão, né? Aquela reunião, ou seja, que a gente faz até hoje, né? O culto na igreja, é isso que é o partido do pão, né? O corpo que é partido do pão. É uma cerimônia tão importante a ceia do Senhor, que a gente precisa ter muita reverência sobre isso, gente. Não é de brincadeira, não é de qualquer jeito, tá entendendo? Porque Jesus na ceia com os discípulos, que você desejei muito comer essa Páscoa, e não vou participar mais até chegar aquele dia lá no céu, ele rasgou o pão. Veja mesmo. Ele rasgou o pão no meio e disse para o discípulo: tomai e comei. É o quê? Esse é o meu corpo que é partido por vós. Irmãos, quando os discípulos comeram aquele pão, que simbolizava a carne de Jesus, aí Jesus falou isso: esse é o meu corpo, partido por vós. Fazer isso todas as vezes, em memória de mim, que está aqui na ceia do Senhor. Aquele pão, aquele pedaço de pão que Jesus deu, simbolizando o corpo de Jesus, penetrou nos discípulos, tá? Quando você está aqui na ceia, que o pastor ora pelo pão e entrega, e o diabo diz assim: esse é o corpo de Cristo, tomai e comei. Tá? Foi assim que eu aprendi a administração da ceia. O diabo passava o pão e disse assim: esse é o corpo de Cristo, tomai e comei. Quando você pega aquele pedacinho de pão e come, você está colocando o corpo de Jesus dentro de você. Por isso que precisa de ter muita reverência na Santa Ceia. Porque diz assim: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Quando comemos aquilo ali, Jesus penetra a nossa carne. É o corpo de Cristo. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: olha, examinai vocês mesmos, a cada um de vocês, porque vocês sabem se pode ou não pode participar disso aí. Amém? Precisamos ter muita reverência. Quando ele pega o cálice, vinho lá, ele fala o quê? Esse cálice é o quê? É o meu sangue. Por isso que ele falou: não, olha, aquele que não comer minha carne e não beber o meu sangue, não faz parte de mim no reino do céu. Tá. Então, esse vinho, esse
suco de uva que a gente toma aqui. É horário. Simbolizando o que? O sangue de Jesus. Tá? Que você está tomando, bebendo o sangue, depois que ele falou. Esse assim fazer isso todas as vezes em memória. O que é memória? Relembrar uma pessoa que morreu. Tem uma coisa interessante, porque assim, né? O Evangelho vai falar para nós, Paulo, ele traz explicação sobre muitos fatos que nos Evangelhos são relatados como história. Então, por exemplo, tem aqui a passagem da ceia que Jesus faz, até Mateus e Lucas. Aí quando Paulo vai escrever lá aos Coríntios 11, ele escreve assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Que na noite que foi traído, tomou o pão, tendo graça partido, disse, tomai e comer, esse é o meu corpo que é partido de vós, faz isso em memória a mim. Depois dessa maneira, tomou o cálice, que era o sangue, né? Mas ele explica o seguinte, ó, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue, mas examine o homem a si mesmo, assim como se beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para condenação de si mesmo, não discernindo. Eu acho essa palavra discernindo muito importante, porque o que acontece? Como eu falei, na Igreja Católica, qual é o entendimento deles? Pelo sincretismo, eles pensam que assim, o pão ali tem um poder. Porque o pão é o corpo. Então, eu sem discernir, ou seja, sem entender o que é aquela reunião, sem entender quem é Cristo, sem entender o que é o Evangelho, sem entender a cruz, mas quando eu peguei aquele pão e eu comi, aquilo ali traz para mim bênção. Só que a palavra está explicada aqui. Paulo explica que não é isso. Que na verdade o pão ali, ele é a representação de algo muito maior, o qual é necessário que seja entendido. E que o cerimonial, ele é para lembrança, é um rito, é uma ordenança para ser lembrado, mas o que é o importante? Que é para, inclusive, você não comer e beber para condenação. Olha que interessante. Aquele que não discerne, era melhor nem cear. Nem cear. Entendeu? Tá certo. A explicação está muito lógica. Então, aí a gente vê aqui, vamos na conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aquele que se alimenta da sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu. Não sabemos disso. Um alimento inestigável que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Expiramos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Então, não podemos deixar de comer, porque alimenta o corpo. Mas não podemos deixar de se alimentar espiritualmente, para ter vida espiritual. Quem não se alimenta espiritualmente, não tem vida espiritual. É sempre vazio. Então precisamos ter o alimento espiritual. E o alimento espiritual só adquirimos quando buscamos o Senhor. Em oração, em jejum, em perseverança, tudo isso aí. Em obediência. Amém? Então essa foi a lição hoje baseada na multiplicação de Jesus sobre pão e peixe. Ele alimenta materialmente, mas também agora ele começou a ensinar sobre o alimento espiritual.
Aí o pessoal, vazaram, foram embora. Porque o pessoal estava atrás de alimento material. Então, era isso que a multidão queria. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre essa lição de hoje? Não leve dúvida para casa, tá? Era para sair aqui. Amém? Então a gente acabou de estudar e fazer uma lição muito importante. E eu posso fazer as perguntas? Vamos fazer as perguntas? Questionar? Revisando. Vamos lá. Primeira pergunta. Em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Isso aí foi feito. De João. Aí tem Mateus, Marcos e Lucas. Exatamente. Então, todos os evangelhos. Isso aí foi feito no começo. Falou no começo. Tudo que está aqui está na lição. Segunda, o que Jesus notou em relação à multidão? Que a multidão seria devido aos milagres depois que ele realizava. Então, terceiro, que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação? É que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias e Ele se manifesta do seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Amém. Quarto, qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Aquele que é o pão da vida. Tá também vai dizer. Que ele alimenta a eternidade. Está lá em João 6, 26. Amém? E a quinta, que é a última, diz: que alteração é visível nas palavras de Jesus em João 6, 51. Que alteração é visível nas palavras de Jesus em João 6, 51? Oi? Vamos lá? Primeiro ele fala sobre o pão que desce do céu, que é ele, né, do Evangelho, e depois ele está falando do pão que é um corpo. Né? Está baseado. Exatamente. Pão vivo, né? Observando uma mudança de palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der, que é a minha carne. Então, o pão que desceu do céu. Nós sabemos que o maná, lá no deserto, alimentou o pessoal há muitos anos. E aquele pão simbolizava Jesus, alimentando materialmente o povo. Agora ele mudou aqui as palavras. O pão que desceu do céu e o pão vivo que era ele, seria a sua carne. Pastor, só uma coisa, eu vi, estava vendo um corte nesses dias e o pastor que estava ministrando falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Deus supre as coisas materiais, mas a diferença entre o espiritual e o material é que o material é o maná. Deus vai dar hoje, né? Você vai encher a barriga hoje. Amanhã você vai ter fome outra vez. Então não quer dizer que a bênção espiritual ela é eterna. A bênção espiritual, uma vez que você recebeu, ela não sai mais. Mas a bênção material ela vem para te tirar a fome do dia de hoje. O dia de amanhã você pode ter fome de novo, né? Você é crente que você não vai ter fome. Muito bem. Exatamente. Pode cortar. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, por essa escola abençoada que nós acabamos de estudar.